Olá, meu nome é Helmut Wagner, um servo do Senhor, comprometido com a sua palavra e com base na Bíblia, e é com base na Bíblia que é a palavra de Deus, que eu tenho, pela graça e pela misericórdia do Senhor, compartilhado aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Isso vai nos ajudar a divulgar ainda mais o reino de Deus. No final do vídeo, eu quero te pedir ainda que você não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Isso é muito importante. Vai aumentar a relevância, do vídeo e com isso ele vai ser mais divulgado. Nos comentários eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua sugestão, as suas críticas ou pedido de oração. Quero orar junto com você. Você pode contar com as minhas orações. Quem já não escutou alguém comparar a sua paciência ou a de alguém com a paciência de Jó? Reflita neste momento a quantas anda a sua paciência em relação à sua família, ao seu trabalho, aos seus estudos, aos seus relacionamentos afetivos com amigos, ou até mesmo a sua paciência em relação aos planos de Deus. Pense aí em um sistema de pontuação para te ajudar a compreender, a mensurar a quantas anda essa questão. O que lhe faz perder a paciência? Pense nisso. Busque a direção de Deus e peça que Ele te ajude a identificar onde estão os seus pontos de irritação ou nervosismo. O que te faz perder a paciência, literalmente. Seja sincero diante de Deus e peça a sua ajuda para que a paciência seja também um sinônimo na sua vida, como foi na vida de Jó. Para falarmos um pouco mais sobre essa virtude, fruto do Espírito, paciência, eu queria que você acompanhasse comigo o que diz a palavra de Deus lá na carta de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo de número 5, dos versículos 7 ao 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. De acordo com o dicionário, paciência é uma qualidade de quem espera com calma o que tarda. Perseverança em continuar um trabalho apesar de suas dificuldades e da demora. Muitos pensam que ser paciente é cruzar os braços, sentar-se em uma cadeira de balanço e ver o tempo passar. Ou ainda que é um jogo de cartas de baralho. Também alguns pensam que é uma ciência que estuda a paz ou que te impede de fazer algo destrutivo,
como quebrar o seu computador, né? Lançar longe o celular quando ele trava, né? Ou se conformar com as circunstâncias. Ser paciente é se conformar com as circunstâncias. Mas a Bíblia nos ensina que paciência não é nada disso. Pelo contrário, ser paciente é perseverar rumo ao alvo, na direção do alvo. É aguentar as dificuldades, é saber esperar as promessas se cumprirem. Eu gosto de dizer que é a arte de viver no ritmo do Senhor. Oh, glória! Mas, para aplicarmos em nossa vida, nós precisamos entender e ter claro em nossa mente que a paciência, segundo a Bíblia, o nosso manual de vida, né, ela é em primeiro lugar, né, ou paciência em primeiro lugar, é um mandamento. Eu queria destacar 5 pontos aí. Paciência é um mandamento. Esse é o primeiro ponto. Assim como Deus ordena que amemos, que não mintamos, que nem desrespeitemos pai e mãe, Ele também ordena que desenvolvamos paciência. Essa é a palavra certa. Desenvolver. Sim, porque paciência não é uma questão de ter ou não ter, mas de alcançar. Trabalhar a fim de alcançá-la. Esforça-te. Não devemos entender a paciência como o comportamento de alguém sentado vendo o tempo passar. Devemos entendê-la como escolha por viver no ritmo de Deus. Quando Ele correr, você pacientemente corre. Quando Ele andar, você pacientemente anda. Quando Ele parar, você pacientemente para. Pois foi assim que o povo fazia naquela peregrinação no deserto, quando saíram do Egito. Deus ditava o ritmo, ditava a direção e o povo pacientemente o seguia. Romanos 15:5 nos diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Ser paciente envolve também o exercício de entrar no ritmo do outro. A paciência deve ser vivida mutuamente. Em segundo lugar, precisamos saber que paciência tem limite. Então, paciência é um mandamento e paciência tem limite. É comum ouvirmos dizer que paciência tem limite. Isso é verdade. Tiago 5,7 mostra que para o cristão, o limite da paciência é a volta de Cristo. Para muitos, isso não parece ser uma boa notícia. Mas praticar paciência exige exercício de fé e perseverança. Fé. Ninguém pode se dizer paciente sem que demonstre fé, sem indicar que acredita ver os sonhos e planos realizados, ou lutas e desafios superados. A perseverança. Ninguém pode falar que é uma pessoa paciente se não persevera nas metas, nos objetivos. Fé e perseverança estão atrelados à paciência. Em terceiro lugar, o terceiro ponto, paciência tem propósitos. Isso. Deus em tudo tem um propósito. Nada com Deus é no vazio, nada é inconsequente ou por acaso. Paulo nos lembra em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tiago registra no capítulo 1, nos versos 3 e 4, que até nas provações tem propósito, incluindo
o aperfeiçoamento de nossa paciência. Em Isaías 55, dos versículos 8 a 13, a palavra de Deus nos diz que nós temos que confiar no Senhor, pois seu tempo, seus planos e direcionamento são melhores e maiores do que os nossos. Então vamos conferir. Isaías 55, do versículo 8 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, assim, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Oh, glória! Com alegria saireis e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros exclamarão de contentamento perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno, que nunca se apagará. Maravilhoso, não? Uma declaração maravilhosa do nosso Deus. De fato, meu irmão, paciência tem propósitos. Ela nos ensina a lutar, a amadurecer nossos sonhos, planos e projetos, a valorizar cada conquista que alcançamos. Dentre todos os propósitos da paciência que pudermos avaliar, creio que o maior e mais valioso é o de descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Lembrando que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Mas não é fácil descansar e confiar em Deus, principalmente quando as coisas estão dando errado. Quando está tudo muito difícil, parece que nada desencanta. É difícil, mas possível. Para isso, nós precisamos aproximar a paciência da fé e da perseverança. Um quarto ponto, em quarto lugar, a paciência possui modelos, segundo a Bíblia. Ser paciente é um desafio para todos. Lembramos que mesmo os grandes homens e mulheres de Deus, tanto os citados na Bíblia quanto os da história da igreja, experimentaram o que passamos hoje. A busca pela paciência e o exercício dela. Devemos nos espelhar nesses homens e mulheres de Deus para que consigamos a cada dia ser mais pacientes. Tiago, no texto que lemos no capítulo 5, entre os versos 10 e 11, nos cita como exemplos os profetas, Jó e o próprio Senhor Jesus. A respeito dos profetas, nós podemos observar
quanta paciência tiveram diante da teimosia e incredulidade do povo. Mas eles perseveraram no ritmo do Senhor. Vejamos o que está escrito em 2 Crônicas 36, dos versículos 15 e 16. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram-nos ao ridículo os seus profetas. Também em Hebreus 12, no versículo 2, nós lemos: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Há exemplo maior de paciência do que a do nosso Senhor, do que a de Jesus? Cristo nos ensina com a sua vida em muitos aspectos, mas quando o assunto é o exercício da paciência, ele demonstra ser um modelo ainda mais admirável. Paciente em cumprir toda a vontade do Pai, passo a passo. Aos 12 anos ele foi ao templo. Aos 30 anos ele começou o seu ministério. Aos 33 anos ele suportou a cruz. Ignorou a afronta dos soldados e do povo e ao final ainda pediu ao Pai que perdoasse aquela gente. Pai, perdoa-lhes o que fazem. Foi sepultado e ressuscitou após 3 dias. Depois de algumas semanas, voltou aos céus, deixando a promessa que no tempo certo, no tempo do Senhor, ele voltaria. Para mim, essa é a maior demonstração de paciência. Jesus suportou e cumpriu a vontade do Pai, e tudo no tempo certo. Não houve atropelo. Ele tinha plena convicção que era realmente necessário realizar tal obra e que tudo estava sob o controle, conhecimento do Pai. Glórias a Deus. Por último, o 5º ponto. Paciência. A paciência traz recompensa. No versículo 7, fruto, e no versículo 11, no texto que nós lemos, que fim o Senhor lhe deu. No texto que lemos lá em Tiago, no capítulo 5, o fruto, no caso do agricultor que semeia, aguarda a germinação, o desenvolvimento da planta, a florada e, consequentemente, o fruto. O fim recebido por Jó, por ele ter suportado pacientemente a prova pela qual Deus permitiu que ele passasse. Até a esposa dele, não aguentando mais. A recompensa por ser paciente em Deus pode acontecer tanto no seu caráter quanto nos fatos da nossa vida. No caráter, como uma recompensa interna, na alma, abençoando o seu relacionamento com Deus, trazendo paz e força para enfrentar as inúmeras circunstâncias e dificuldades que encaramos todos os dias e que são capazes de nos fazer perder a paciência, claro. Na vida, como uma recompensa externa, no dia a dia, influenciando o seu relacionamento com o próximo, ajudando no seu bom testemunho, dando coragem e ânimo para continuar estabelecendo planos e metas, objetivos, na certeza de que Deus está abençoando projetos e decisões tomadas de acordo com a sua vontade.
no tempo certo, tudo se cumprirá. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, sozinhos nós não conseguiremos. Nós precisamos nos render ao Senhor Jesus, entregarmos-nos a Ele e o reconhecermos como Salvador e Senhor nas nossas vidas. Aí sim, tudo fará sentido. Paciência não é algo que recebemos como em um passe de mágica. É um exercício. De acordo com a Bíblia, o nosso manual, paciência é um mandamento, a paciência tem limite, propósito. Nós encontramos modelos na Bíblia e ela é recompensada. Quando lhe for necessário exercitar a paciência, lembre-se do que diz o Salmo 37, nos versículos 7 até 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Nós vivemos em um tempo onde o exercício da paciência é fundamental. Pense nisso, medite na palavra de Deus, decida ouvir e confiar e descansar em Deus. Afinal, Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Quero te convidar, meu irmão, se essa mensagem foi uma bênção para a sua vida, compartilhe, nos ajude. Não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Fique com Deus, meu irmão, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus.